E para se calcular essa força elástica é bem fácil, não tem mistério, pessoal. É só multiplicar a constante elástica, que é a letra K da fórmula. Essa constante ela depende do material que é feito aquela mola ou qualquer corpo elástico, pela deformação, que é medida em metros. Então, se a deformação, tanto para compressão como para esticar, ela tiver em centímetros, tem que dividir por 100 para converter em metros. Vamos ver esse exemplo bem rapidinho. Um certo corpo de 10 kg está em repouso e ele está preso à extremidade de uma mola que tem uma intensidade ou uma constante elástica de 150 newtons por metro. Já é o K da nossa conta, né, pessoal? É 150. Considerando que a gravidade está arredondada para 10 metros por segundo ao quadrado, qual vai ser a deformação da mola? Entenda. Então, a pergunta pede que nós encontremos a letra X da fórmula, que é justamente a deformação, que é em metros. A pergunta fala que esse corpo está em equilíbrio. Se um corpo está em equilíbrio, isso quer dizer que a soma das forças aplicadas a ele será nula. Em outras palavras, que a força elástica nessa situação será igual à força peso. Feito essa igualdade, nós vamos agora substituir F de força elástica por K vezes X. E vamos substituir P de força peso por massa vezes gravidade. O K a gente sabe que é 150, o X a gente quer encontrar, que é a deformação em metros, então repete, fica 150x igual a massa é 10 e a gravidade da Terra foi arredondada para 10 e a gente sabe que 10 vezes 10 dá 100. Pois bem, para finalizar, isolamos o X. Como 150 estava encostado a ele multiplicando, passa para a direita dividindo. Então vai ficar 100 dividido por 150, que ao fazer a divisão vai dar 0,66 metros, o que corresponde à nossa resposta. Se fosse em centímetros, daria 66 centímetros de deformação. A última força, força centrípeta, é aquela força responsável por provocar um movimento circular. Sim, pessoal, a gente estava falando bastante sobre movimentos e não estava falando sobre curvas. Então, quando tiver um movimento com curva, ele é causado por uma força chamada força centrípeta, que vai causar essa direção do movimento, né? Essa alteração na direção do movimento, porque ela vai provocar uma aceleração, ou seja, uma variação de velocidade. Nesse caso, especificamente, é chamada de aceleração centrípeta. A força centrípeta ela é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo e sempre vai estar em direção perpendicular à trajetória, ou seja, sempre vai estar formando um ângulo de 90 graus com a trajetória. Outra coisa interessante é que toda vez que o movimento circular for uniforme, ou seja, sem ter alterações que saiam de um padrão, a aceleração centrípeta também vai ser constante. Para calcular a força centrípeta, basta que nós multipliquemos a massa do corpo em quilogramas pelo quadrado da velocidade que o corpo está executando esse movimento. Lembrando que a velocidade tem que ser em metros por segundo e no final ainda dividir pelo raio, né, daquela trajetória circular. Vamos ver esse exemplo rápido. Um carro percorre uma curva de raio 100 metros. Então no lugar do R na fórmula já é 100. Com velocidade de 20 metros por segundo. Então, no V, a gente vai colocar entre parênteses 20 e não pode esquecer de elevar ao quadrado. Sendo a massa do carro de 800 kg, então, no lugar de M vai trocar por 800, qual é a intensidade da força centrípeta? Pessoal, vocês resolvem primeiro o valor que está entre parênteses ao quadrado. Então, 20 ao quadrado dá 400. Divide os 400 por 100, que dá 4, e multiplica essa resposta da divisão por 800, que também vai dar 3.200 newton. Atividadezinha aqui de revisão. Marque a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton, pessoal. Vocês sabem qual é ela, né? Letra A. A força normal é a reação da força peso. Não, pessoal. A normal não é a reação da força peso. Elas são forças que não são forças em pares, na verdade. Ação e reação são pares de forças com sentidos iguais e direções opostas. Não, né, pessoal? Justamente ao contrário, os sentidos são diferentes e as direções são iguais. Letra C. A força de ação é sempre maior que a reação. Não, a força é sempre igual. Letra D. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e mesmo sentido. A intensidade, sim, é igual, mas o sentido não. Então, só nos resta a letra E. Vamos conferir. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas sentido oposto. Então, marque aí, letra E. Segundo,
Marque a alternativa correta a respeito da força de atrito. Ó, letra A. A força de atrito sempre atua acelerando o movimento. E aí, pessoal? Falso. A força de atrito normalmente retarda o movimento, né? Letra B. O coeficiente de atrito estático é menor que o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Falso, pessoal. O coeficiente de atrito estático ele é tão grande que ele não permite que o corpo se movimente. Então, ele é maior que o coeficiente de atrito dinâmico e não menor. Então, está errado. Letra C. Se um objeto estiver em uma superfície horizontal, ou seja, deitada, a força de atrito será determinada pelo produto do coeficiente de atrito pelo valor do peso do corpo. Verdade, nós vimos que para calcular a força de atrito é só pegar o coeficiente de atrito, que é o μ, e multiplicar pela força peso do corpo, que é a massa vezes a gravidade. Então a D e a E já não tem chance de ser. Terceiro e último quesito é sobre um cálculo de força centrípeta. Uma motocicleta percorre uma curva de 50 metros de raio. Opa, então R já é 50. Com velocidade de 10 metros por segundo. Então, no lugar de V, é 10. Sendo a massa dessa motocicleta igual a 250 kg, a intensidade da força centrípeta será D. Vamos lá. Vejam aí agora a fórmula que foi colocada. Vejam aí ao lado agora os dados que foi informado na pergunta e vamos resolver. Vamos substituir agora a massa por 250, a velocidade por 10, elevá-la ao quadrado e vamos substituir o raio por 50. Vejam que quando fizemos 10 ao quadrado deu 100 e 100 dividido por 50 do raio deu 2. E para finalizar, 250 da massa vezes 2 do resultado da divisão dá 500 newton. Então a questão correta é a letra C. E até o próximo vídeo.